Então, a gente não chegou a comentar que a gente tá igual, né? A gente tá igual. É, a gente tá. A gente não combinou. É. Foi, tipo, aleatório. Eu vinha com outra blusa, só que eu vi que a blusa tava fedendo. E aí eu resolvi trocar de... Fala, galera, tem que eu tava Pinheiro aqui de novo com a J-Bell, J-Bell. ou Juliana. Hoje, né? E pra quem não viu nosso vídeo anterior ainda sobre produzir conteúdo na internet para a gringa, link aqui. E agora a gente vai falar sobre commission, porque é um tema que surgiu no último vídeo, tava ficando muito grande, então vamos falar sobre commission, porque... Commission, o que é commission, na verdade? Explica, o que é commission? Eu preciso dar um anúncio pros meus amiguinhos. Ah, é, vai, fala. And don't forget to turn on captions if you're here through my Instagram, because I made that shit especially for you. He's boring. Commission. Então, explica para as pessoas o que é commission. Commission é um freela informal. Eu defino o commission como um freela informal. Não exatamente. Commission é assim, a galera chega pra você e fala, pô, me faz um desenho. Aí você fala, pô, o desenho é tal preço. E aí a pessoa te paga e você desenha. E aí é feito geralmente pela internet e isso é uma commission. Commission é tipo... ai, meu Deus. Já jogou Caroé? Não sei. Caroé quantas patacas tem na feira? Que? Caroé quantas patacas tem na feira? Galera que fez design na UFRJ sabe do que eu tô falando. É um jogo que não se explica, se brinca. Commission é um negócio que é difícil de explicar, você faz. Então, isso eu vejo como um problema para commission. Porque num lugar que já existe a cultura da commission, show. Mas num lugar que não existe a cultura, como é que você introduz a commission numa cultura que não tem commission? Tem que ser explicável, sacou? Então a gente precisa definir, não sei se a gente, mas assim, precisa ser definido o que é commission para que a gente possa explicar para as pessoas do Brasil o que é commission e isso comece a ser uma cultura brasileira. Entendi. Porque não é, porque esse é o ponto. O Brasil... Commission é um min desenha, só que você precisa pagar, porque min desenha de graça é sacanagem. É basicamente isso. É isso. Belmonte Juliana. É isso. A partir de agora, é isso. O termo está cunhado academicamente. Legal, gostei muito. Pronto. Entrem lá no meu Lattes. Botar no latte. Então, a ideia é a seguinte, é que lá na gringa, como a gente já falou várias vezes, falou no outro vídeo inclusive, os gringos não só não se importam, mas eles gostam de pagar por arte. Eles pagam, é uma commodity, é uma parada que você paga. Que nem você compra comida, você compra, sei lá, roupa, você compra arte. Né? Aqui não. Aqui a gente não gosta de pagar. A gente paga pra, tipo, a gente vai no show do Roger Waters, mas não vai no show da banda do amiguinho, sacou? Nada contra o Roger Waters, adoro ele, inclusive. Queria ter ido no show, porque tá enrolado de tempo e de dinheiro. Mas, por exemplo, a galera paga caríssimo num show gringo, mas não paga pro show do amigo que tá tocando na garagem ali do canto, entendeu? Porque não, é brasileira, é santo de casa não faz milagre, entendeu? Exatamente. E não é assim que funciona, porque lá na gringa não é assim, entendeu? Lá na gringa, a galera... Essa galera que tá grande hoje em dia lá fora, ela é grande lá fora porque ela começou pequena, numa cidadezinha, e a galera da cidadezinha começou a frequentar os shows ou pagar pela arte, e esse cara começou a crescer, entendeu? Se o público do Brasil não faz esse trabalho de, tipo assim, é um negócio maneiro, eu vou dar uma chance pra esse cara, ele não vai ficar grande nunca, entendeu? E quando eu digo dar uma chance, entenda, volta pra aquele vídeo que eu já falei sobre não ajuda o quadrinista. Não é, tipo, dar uma chance porque, coitadinho, ele é artistazinho, vamos dar umas bolas pra ele. Não, assim, é você olhar pro cara, porque a galera nem olha pro brasileiro, entendeu? O brasileiro é tão bom quanto o gringo, às vezes melhor. Só que a galera não olha, porque... Eu tava preocupada com isso, você tá falando da gringa. Eu tô preocupada que a gente tá enaltecendo muito a gringa e aí parece que tá espezinhando o brasileiro. Sendo que o brasileiro faz umas coisas muito foda. Tanto que tem uma porrada de brasileiro trabalhando pra gringa. Quadrinhos especialmente. A gringa valoriza muito o trabalho de brasileiro. A gringa valoriza a gente não se valoriza. Por quê? Tanto que quando eu comecei a vender os tomos aqui no Brasil, não sei se eu te contei isso. Eu comecei, assim, eu publiquei na Inglaterra primeiro, né? O primeiro quadrinho. E aí lá eu vendi, eu consegui esgotar e tudo. Mas aí eu trouxe pra cá e comecei a vender aqui e não tava vendendo direito. E aí eu tava falando, será que eu tô vendendo errado? O que tá acontecendo? Aí falei, pô, vou mudar a minha estratégia. Comecei a dizer, aqui é o quadrinho que eu publiquei na Inglaterra. Pronto. Mentira. Caralho. Era só eu falar que foi publicado na Inglaterra que a chancela abria. Falei, então é bom. Não era, essa coisa, meu quadrinho não era bom. Mas enfim. Mas a galera fala, total. Impressionante. Então assim, a gente também deu um certo tangente aqui no... Era pra ser commission. No assunto. Mas isso vale, porque a gente tá falando de commission, porque o brasileiro não pede commission porque... por que eu vou pedir pra um artista brasileiro fazer um desenho pra mim? Eu quero pedir um desenho pro artista gringo. Porque, lembrando aqui, o negócio uma coisa que acontece em Comic Cons. Nas Comic Cons, quando tem convidado gringo, eles fazem commission.
A galera pede. Absurdo. Pois é. Absurdo. Pois é. Mano, o Piccolo faz commission pra Nova York. Eu fico assim... Então, assim, o brasileiro entendeu... Fala. O brasileiro vai pra Nova York pra pegar commission do Piccolo em Nova York, pagando em dólar. Uai! Esse vídeo, Eu na posso verdade... falar do fake news, eu não tenho embasamento científico pra afirmar isso. Tá, então a gente... Foi a opinião dela. A minha opinião pode estar errada, eu não tenho. Esse vídeo não se responsabiliza pela opinião dos convidados. E aí, esse vídeo, na verdade, a proposta dele é... As propostas, né? A primeira delas é explicar pra galera que não sabe o que é commission, como já foi claramente elucidado pela definição dela. Além de explicar o que é, explicar como funciona lá fora, né? Porque como a gente falou até um pouco no outro vídeo, lá fora a galera vai em evento pra commission, entendeu? Tanto que a galera daqui do Brasil, tipo o Daniel HDR, o Rodney Bukemi, que são pessoas que trabalham pra gringa, eles têm tipo uma lista de encomendas de commission pra Comic Con. Então essa galera consegue fazer commission, entendeu? Que aí, tipo, eles pegam ao longo dos meses assim, já abriram. Ficam fazendo todos e quando chega lá eles só entregam pras pessoas. Então lá fora funciona e pra quem aqui do Brasil trabalha lá fora também funciona. Mas aqui no Brasil não tem. Então acho que o principal ponto desse vídeo é o que tá faltando? Como a gente faz o brasileiro pagar por commission? E, mais do que isso, acho que esse é o principal ponto desse vídeo, na verdade. A gente deveria fazer isso? A gente deveria fazer com que o dinheiro que entra pro quadrinista... Ilustrador. Agora, Animador. Então, no caso, agora eu tô falando do quadrinista. Porque, Tá bom, justo. O dinheiro que entra pro quadrinista, justamente por isso, porque deveria ser de commission, não deveria ser de quadrinho, porque pro ilustrador faz sentido. O cara é ilustrador, então assim, fazer commissions é o trabalho dele, de certa forma, né? Mas pro quadrinista, que o trabalho dele é escrever histórias, é contar histórias, e ele desenha como ferramenta para fazer isso, ele deveria ter como a principal fonte de renda commission e não vender quadrinhos. Será que se a gente criar essa cultura de commission em evento... Desvaloriza o quadrinho. Sacou? Acaba o vídeo. Pam. Não, mas assim, é um ponto legal, cara. O que você acha sobre isso? Então, eu não tenho experiência pra falar, porque eu nunca trabalhei com quadrinista. Eu só molhei os pezinhos na água do quadrinho, só que... eu acho que qualquer coisa que complemente a renda é válido. Não. Então, esse é um Você sabe que eu sou hiperbólico. Eu sei, mas esse é um debate válido, porque eu já falei até no canal sobre isso, porque existe um debate sobre prints, né? Sobre fanart. Eu sou a favor do print, eu sou a favor da fanart. Ah, é? É o alicerce da... Então, certo é sobre isso aí, vamos lá. Terceiro vídeo! Não, acho que faz parte da commission, acho que funciona pra falar da commission. Por que você é a favor de print? Tô falando aqui, olha só, deixa eu colocar os parâmetros. Evento de quadrinhos, artesária de quadrinistas, eles deveriam focar em fazer print? Não. Não sei porque eu não sou quadrinista. Então, ela é ilustradora no caso, né? Então, é legal ter o ponto de vista da ilustradora no canal. Por isso que eu trago pessoas diferentes, entendeu? Pra não ser sempre eu bostejando cagando regra pra vocês. É pra ter também outras pessoas cagando regra pra vocês. Então, caga regra aí. Eu acho que qualquer coisa é válida. Não, qualquer coisa. Eu acho que muita coisa pode ser válida pra furar essa bolha que existe no consumo de arte de uma maneira geral. Porque só, tipo, a galera que produz arte é a galera que consome arte. Tipo, a galera que vai nos eventos, que compra coisa pra, tipo assim, não, vamos dar moral pra galera que faz, porque eu também faço, eu também sei como é que é pesado. Isso é horrível, já foi citado naquele vídeo que eu já botei aqui do Não Ajuda o Quadrinista. Então eu acho que assim, o print, a commission, tudo isso é um método válido pra você expor o seu trabalho pra galera. Porque às vezes a galera é egóica, às vezes a galera quer um desenho, não quer consumir uma história aleatória que ela não sabe de onde brotou, não sabe se a pessoa tem credibilidade, não sabe se aquilo vai ser bom. O brasileiro tem um protecionismo com o próprio dinheiro, o brasileiro não quer investir um dinheiro num negócio que... E aí a gente volta pro gringo, porque teoricamente se um gringo chegou aqui, é porque é bom. O brasileiro tem tipo uma descrença do trabalho brasileiro. O que é mentira, tá? Porque tem muito de gringo que tá aqui que é ruim. Você pega a Marvel e DC, os mensais... Não tudo é ruim, tá? Mas tem vários ruins ali no meio. Então, pode ser um negócio que a longo prazo dê um ruim danado, que seja um tiro no pé. Mas eu particularmente acho que é um negócio que é válido, que é uma estratégia válida pra você. A commission na internet, pelo menos no meu público, não é o min desenho. A commission na internet costuma ser de gente que escreve ou de gente que joga D&D, sei lá, que joga alguma coisa de roleplay. E que não tem a ferramenta pra dar vida ao seu personagem. Pede pra você desenhar o personagem. Pede pra eu desenhar. Isso é muito legal, porque eu tô ali contando uma história, eu tô ali montando uma narrativa com as minhas habilidades de convey um personagem com elementos visuais baseado na referência da pessoa.
E é isso eu acho que é uma parada muito maneira da commission na internet, Pode especificamente, que eu não sei se tem isso na commission de quadrinhos. Em evento eu nunca vi, porque assim, a galera que tá no evento não tá jogando RPG, a galera tá no evento, entendeu? Mas é um ponto interessante, eu não tinha pensado nesse mercado, né, da galera que escreve, que faz jogo, enfim. Eu já fiz alguns freelas, mas aí era freela, né? De um cara que escreve e queria, tipo, a capa do livro. Eu nunca tinha imaginado. Então ele botou, tipo, vários, tipo, mockups de paint, assim. Tipo, eu quero meio que isso, aí tem um cara aqui e não sei o quê. E aí, tipo, desenhei a parada, entendeu? E aí é tipo isso. Acho legal, é um ponto legal. Então pessoas que jogam RPG, façam commission. Porque quando eu jogo RPG... pessoas brasileiras façam isso. Sim. Eu conheço gente que joga RPG no Brasil, então façam isso, entendeu? Quando eu jogo RPG, quando eu jogava, tinha tempo, eu desenhava. Sempre minha ficha tinha um desenhozinho da parada, então era legal. A galera jogava, que legal, faz o meu também. Entendeu? Que é um bagulho maneiro. Aí você, tipo, o cara pegou uma armadura nova, tu vai desenhar a armadura nova em cima. Pegou a espada do dragão vermelho da colina de diamante. E aí desenha a espada gigante do maluco. Isso é legal, entendeu? Porque dá outra camada de imersão pro RPG. Eu sou muito a favor de RPG, joga em RPG, galera. Nunca joguei RPG. A maioria do meu público que me paga commission é a galera de RPG. Cara, RPG é muito legal. Eu só não jogo mais porque demora muito tempo que a gente gasta. E aí, uma coisa que eu queria saber, na verdade, você consome commission? Porque eu sou uma brasileira protecionista com meu dinheiro e egóica. Não, mas é porque o meu ponto é uma coisa que eu falo isso de print e falo isso de commission também. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele coleciona, não commission, mas ele originais. Então ele leu um quadrinho, ele gostou muito do quadrinho, ele vai e compra o original do cara. Que é caro. Bem caro. Compra os originais, inclusive. Estão à venda. E aí, o que ele faz? Esse cara, ele tem uma pasta onde ele guarda originais. O que é legal pra caramba. Quando ele vai na casa dele, você folheia isso e acha legal. Smart, eu preciso começar a fazer isso. Pois é. Agora, quando o cara coleciona ele compra um commission, né? Encomenda um commission. Ou print, o que quer que seja. O que você faz com um negócio desse? Você bota na parede? A pessoa tem uma quantidade limitada de parede, né? Chega uma hora que acaba a parede. Mas no meio dos quadrinhos as commissions costumam ser físicas? Porque no meio da ilustração, Instagram, internet, é tudo tipo por e-mail, é tudo digital. Você manda e-mail pra pessoa em high-res e fica lá, forever. Então, é legal quando eu falo de commission em evento, é porque o cara vai ver você fazendo, sacou? Entendi. O cara também vê você fazendo na internet. Você manda os process shots pra pessoa. Às vezes você manda o speed paint. O speed paint você cobra mais. Ok, é um ponto. Porque acho que parte do que a galera gosta, que eu vejo pelo menos de commission em evento, é o cara, olha só, ele tá fazendo um negócio pra mim que eu pedi, olha que legal ali. Entendi. Entendeu? Não sabia que tinha essa cultura. É doideira. Caramba! É doideira. Vivendo e aprendendo. O que rola, na verdade, nos eventos, acho que é bom ressaltar aqui, não é uma commission. É um caderninho de autógrafo. Um caderninho de... Até chamam de sketchbook, eu não sei se seria o melhor termo. Tem termos melhores, porque sketchbook parece que é um sketchbook, né? Um desenho da gente. Mas o que a galera faz? A galera pega um caderninho, vai no Artist Alley e vai em cada mesa. Faz um rabisco pra mim. Legal! E aí todo mundo tem, tipo, o cara foi e tem, tipo, o rabisco do autógrafo de todo mundo. E aí, como o quadrista não autografa com o nome, o cara faz um desenhozinho, né? Então o cara tem um caderno cheio de desenhos de um monte de gente. Entendi. Mas isso é uma outra cultura que se criou aqui no Brasil, que eu já vejo problemas, inclusive, que a gente poderia até dar pra fazer um vídeo com esse vídeo tá vários temas. Porque assim, eu já vi gente chegar na minha mesa e olhar a lista. Rafa Pinheiro, autógrafo pra mim. Obrigado. E sai andando, sacou? Não sei nem quem eu sou. Nem olhou meu trabalho, entendeu? O cara só quer preencher o caderno. Entendi. Então até que ponto, quando eu vejo um cara desse, eu faço isso, assim, Rafa Pinheiro. Toma. Porra, o maluco nem olhou meu livro, entendeu? Enquanto eu tô desenhando, o cara folheia meu livro, dá uma olhada. Não precisa comprar. Mas pelo menos, se você pega um autógrafo meu, sabe quem eu sou, porque você pega um autógrafo de um cara que você não conhece. Entendeu? Então, criou essa cultura estranha também. Então é muito louco como esses movimentos acontecem. Fala. Mas aí eu acho que isso pega, tipo, isso correlaciona com aquilo que a gente tava falando de se vale a pena ter commission, print, se vale a pena disseminar essa cultura no Brasil. Porque eu acho que tudo é passivo de ser deturpado, tudo é passivo de virar uma cultura tóxica, então não vale a pena deixar de tipo, fazer as coisas que você acha que pode ser maneiro porque pode dar merda. Mas olha só, essa galera que faz um caderninho, faz porque é de graça.
entendi. Ou seja, Entendeu? é um argumento a favor de print, de print não. Talvez seja. Uma coisa que eu acho legal, até já falei em vídeo isso, pô, você quer um autógrafo do cara no caderninho? Eu não acho ruim, não. Acho legal sim. Acho super legal você ter um caderninho com várias pessoas. Mas, pô, tu pega dos caras que você realmente admira. Então, assim, tu vai na mesa do cara, tu compra o quadrinho do cara, fala, pô, tu pode assinar meu caderninho também? Ninguém vai dizer não. Ninguém vai dizer não. Obviamente o cara fala, pô, com certeza, vai fazer, entendeu? Eu faço direto. Entendeu? Eu pergunto, quer que eu faça o quê? Quer que eu faça meu bonequinho? Quer que eu faça uma parada diferente? Até faço desenho mais elaborado, entendeu? O cara comprou meu livro. Então, talvez, o que eu já fiz fazer, eu já fiz e alguns amigos já fizeram também, é que é micro commissions, que não são, tu não paga pela commission. Tu compra o livro do cara, e aí o cara, já que tu comprou o livro, pô, faça rapidinho um sketchzinho pra você aqui. Fair enough. Entendeu? Isso é legal. Eu acho que é uma solução meio termo que tá valorizando o negócio, mas também é complicado você, porque aí o cara fala, não, eu não quero o livro, eu quero só a commission, então eu vou comprar o livro, eu vou nem ler, entendeu? Entendi. Mas eu acho que é mais difícil. Aí eu acho que é um protecionismo, é um achar que vai dar errado a priori, que tira o valor da nossa discussão. Tipo, ficar... Tem tanta coisa boa pra se discutir, eu não acho que vale a pena a gente ficar pensando no que pode dar errado. Eu acho que é mais construtivo, a gente constrói uma coisa mais legal se a gente pensar no que pode dar certo. Justo. Acho que dá pra gente fechar o vídeo com essa... Lindo! Aquele Bob Esponja com a... né? Muito Pronto, bom. uma mensagem positiva, né? No fim das contas. Então, commissions são válidas, prints são válidos. Eu não sei, a tudo gente não deu válido. resposta. Bota nos comentários aqui e debatam, porque afinal de contas é isso. A ideia é a gente debater, levantar as questões e vocês conversam aí, porque eu sei que tem gente que é muito contra do print, gente que é muito a favor do print. E eu sou contra em certas situações e a favor em outras. Juliana, muito obrigado pela sua presença Foi um nos dois prazer. vídeos. E aí sigam ela nas paradas aí. J-Bell. J-Bell Art. Tá aqui embaixo. Leiam minha fanfic. Minha fanfic é ótima. Não vi sua fanfic ainda. Tem que ler. Então, enfim. Leiam. Enfim, é esse negócio que a gente fala e é isso. Valeu, galera. Aquele abraço. Tchau, tchau. Thank you, guys. É nóis. A gente tá falando de commission, aí eu falei de fazer commission pra fora. E aí o brasileiro paga commission pra fora. Não, então.